Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schubert e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E mais uma vez estamos aqui com uma super convidada, já fazia tempo que eu mirava ela lá no LinkedIn para trazê-la aqui conosco, que eu tenho certeza que ela vai conseguir contribuir muito para nós. Vou contar um pouquinho dela, mas obviamente ela vai contar toda essa história com profundidade para nós. Então, a Lorena, ela atua, gente, há mais de 15 anos na Electrolux Group América Latina, trabalhando com cultura, pessoas e impacto social. Desde 2020, a Lorena lidera a agenda de diversidade, inclusão e responsabilidade social na região, promovendo iniciativas que integram desenvolvimento humano, engajamento e inclusão. A Lô iniciou a sua trajetória na comunicação, onde aprendeu na prática que mudanças só acontecem quando as pessoas se sentem ouvidas, envolvidas e respeitadas. Ela é graduada em comunicação social, publicidade e propaganda, com especialização em marketing e negócios, e segue investindo em uma formação contínua em temas ligados a pessoas, com estudos em diversidade, inclusão organizacional, dinâmica dos grupos e coaching. A Lorena tem como propósito de vida estar envolvida em projetos que fortaleçam a coletividade e promovam relações mais humanas. Ela é casada com a Cristian Mari há 20 anos e vive em Curitiba desde 2002. A gente estava falando há pouco sobre isso. E ela gosta de estar com os amigos, viajar, praticar yoga e se conectar com a natureza. Seja nas praias da Bahia, sua terra natal, olha só, gente, uma baiana há mais de 20 anos aqui em Curitiba, ou nos parques da cidade. Ela é movida pela escuta, por relações verdadeiras e pela crença que o amor e o cuidado são transformadores essenciais para a evolução individual e social. Que legal! Ai, que lindo! Muito lindo de ver! Muito legal, Lô. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu tenho te acompanhado, é muito bacana de ver assim, a consistência do teu trabalho, a forma como você se coloca. Eu acho que você lida num tema assim, que a gente vai aprofundar aqui também, mas que é um tema que abre para muitas opiniões e a gente precisa trabalhar ele com muita consciência e você faz isso muito bem. Parabéns, acima de tudo, pelo teu trabalho. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Também te acompanho e te admiro lá no LinkedIn e na vida pessoal também, sempre acompanhando o trabalho da Priori e o seu. E é tão gostoso ouvir, assim, né, alguém te apresentando e falando de você e vai dando um orgulho, vai dando, ai meu Deus, eu sou isso tudo mesmo. Mas que legal, é sobre isso, né? É sobre conexão, é sobre acreditar no ser humano e é isso que me move. Ai, que legal, Lô. Eu tô muito feliz mesmo de você estar aqui. Para começar, quero que você conte um pouquinho para as pessoas conhecerem a Lorena, quem é você, um pouquinho da sua jornada, super livre, assim, para você trazer o que faz sentido para você. Então, como você falou, eu sou baiana, né? E eu sempre brinco, né? Não, ninguém percebeu ainda, eu tô aqui falando e ninguém sabe que eu não sou curitibana, assim, eu sou de Ilhéus e moro aqui desde 2002. E eu gosto muito de Curitiba, mas eu não perco a minha essência baiana, até porque minha família, meus pais, minhas irmãs estão lá. E eu sempre vou para minha terra para me reconectar com quem eu sou, da onde eu vim. E isso traz muito sobre mim, porque eu entendo que a gente tem um pouco de todas as nossas experiências. Nós somos, claro, fruto do que nós vivenciamos ao longo da vida. E toda essa trajetória de ser baiana, de estar em Curitiba, de ter feito comunicação social e hoje transitar nessa carreira de diversidade, inclusão e responsabilidade social, que são tão relevantes para a nossa vida como um todo, não só profissional, mas também social, me conecta muito com as pessoas. E isso é muito gostoso, né? Eu gosto muito dessa... Eu sempre brinco que o meu hobby preferido é fazer happy hour. E eu sou a organizadora oficial dos happy hours lá na Electrolux, lá na empresa. E é sobre essas conexões verdadeiras, é você conhecer pessoas e poder ajudar as pessoas no que elas precisam, seja, às vezes, para ser um acolhimento ali no momento específico, ou realmente conseguir ter uma jornada de vida ali de parceria a longo prazo.
Que legal. E a gente estava falando há pouco sobre isso, né? Como é importante essas relações saudáveis dentro do trabalho e a gente promover isso mesmo, né? Porque no fundo a gente está falando de pessoas e a gente está cada vez mais carente disso mesmo, né? Muito, muito. E o mundo corporativo, às vezes, nos consome e o dia a dia, às vezes, nos desconecta da nossa essência. Então, é muito importante a gente estar atento. E até por isso eu gosto muito de fazer yoga e eu sou muito conectada e muito uma mente muito acelerada e isso não é legal muitas vezes, né? Eu faço terapia, tenho minha psiquiatra, tenho toda uma rede de apoio e a yoga me traz muito isso, de eu me centrar e até a Cris, a minha esposa, ela fala, como que você consegue fazer e ficar parada lá muito tempo? Eu falo, mas eu fico lá parada para não cair. Porque se você vai fazer um exercício, você tem que estar concentrada e é concentrada em mim. Então, essa concentração em nós é fundamental para a gente conseguir levar o rojão do dia a dia, da nossa vida, hoje tão dinâmica e tão... Com tantas coisas ao mesmo tempo, e como que a gente faz para voltar para si e para se conectar com o outro. Eu acho que é tão importante a gente ter esse olhar para dentro para também conseguir levar para fora o melhor de nós. Super legal. E eu acho que é tão interessante assim, né, Lu? Porque quando a gente faz uma formação, eu vejo muito isso nas mentorias. Muitas vezes as pessoas parecem que você se formou naquilo e aquilo é o fim. E, de certa forma, olhando a tua trajetória, a tua formação foi um meio, né? Totalmente. Então, como que foi, assim, você estar em comunicação e depois você ir se conectando com esse lado de desenvolvimento de pessoas, esse lado de diversidade e inclusão? Como que foi essa, de certa forma, uma transição, mas eu vejo muito mais uma aquisição, né? Não vejo uma mudança, eu vejo uma aquisição de coisas dentro desse repertório da comunicação. Eu me formei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda na Universidade Tiradentes, em Aracaju. E quando eu escolhi fazer publicidade, meus pais ficaram desesperados, né? Não faço publicidade, porque minhas irmãs eram da área de saúde, são da área de saúde. E minha mãe é bacharel em Direito, meu pai administrador, e eu quis a disruptiva, né? E aí, lá naquele momento, eu pensei que eu ia seguir a carreira de agência de publicidade, como qualquer estudante que está ali empolgado naquele momento. Mas a vida foi me levando por esses caminhos, né? Pelo caminho... a primeira... Claro, eu tive uma passagem por agência, mas foi breve, foi durante estágio ali, durante o período da universidade. Depois eu segui para a área de marketing e quando eu entrei na Electrolux, eu era terceirizada. Eu trabalhava por uma agência, pela Agência Ação Integrada, que ainda é parceira nossa até hoje. E a ação era a comunicação interna lá. Então, era uma agência in-house, que nós tínhamos. Toda a comunicação interna era terceirizada, era externa, na verdade. E eu entrei como coordenadora desse grupo, dessa equipe, muito sem ter até a total dimensão das oportunidades que viriam, né? Então, eu comecei ali como terceira e depois... realizando o meu trabalho na área, a minha gestora na época, que hoje ela voltou a ser minha gestora desde 2020, a Valéria Balasteguin, que é vice-presidente de RH da Electrolux, na América Latina, ela me convidou, então, para eu internalizar a comunicação interna, eu ser efetivada e contratar a equipe e internalizando a área, por ser uma área muito estratégica e a gente entender da necessidade de ter essa área dentro de casa. Então, eu fiz esse processo, que não foi fácil, né? Você quebrar um paradigma de ter... há muitos anos, se eu não me engano, na época tínhamos 18 anos de que éramos terceiros e aí passar para efetivo, mas foi um crescimento super importante ali naquele momento, até para eu me posicionar dentro da empresa e levar o meu trabalho. E ali, como a comunicação é dentro do RH, eu tive essa possibilidade de crescer dentro da área,
porque eu me mostrei uma profissional aberta para essas mudanças, com flexibilidade. Eu acho que essa questão de também ser baiana, de estar aqui no Sul, de transitar entre mundos diferentes, me traz essa abertura, me traz essa flexibilidade. E eu pude, então... eu fui convidada para assumir temporariamente a posição de Talent Management, ali reportando para a Tânia Maranha, e acabou que esse momento transitório virou efetivo. Então, eu estava junto com a Tânia, cuidando dos processos de talent, e deixei a comunicação de lado e segui com Talent Management. E aí, depois, fiquei mais focada em Learning and Development, ali, em treinamento e desenvolvimento. E isso tudo foi caminhando junto com a própria Electrolux, porque naquele momento, foi em 2014, mais ou menos, quando a Electrolux Group criou a meta de ter mulheres em posição de liderança. E naquele momento, eu e a Tânia, junto com o nosso antigo vice-presidente, a gente pensou o que nós vamos fazer para alcançar essa meta, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi revisitar o processo de recrutamento interno mesmo, para ver quais eram as barreiras que tínhamos ali naquele momento dentro da organização. E também a gente criou um workshop de empoderamento feminino. E aí eu trouxe um pouco do meu conhecimento de comunicação, um pouco tanto do conhecimento ali de treinamento e desenvolvimento, e a gente criou esse workshop que nós duas fomos aplicando, eu e a Tânia, na América Latina toda. A gente selecionava as mulheres que eram autopotenciais, mas que não estavam ainda em posição de liderança para participar desse treinamento, e a gente falava sobre empoderamento feminino, sobre todas as barreiras e os vieses que nós, mulheres, temos conosco mesmo e a sociedade também nos impõe. E naquele momento, Paola, foi muito legal porque eu me vi ali naquela posição de dar o treinamento, mas também estar aprendendo e olhando para mim mesma. E eu aprendendo com as minhas colegas e olhando para minha própria trajetória. E o quanto que eu me colocava naquela posição também de sempre duvidar de mim, das minhas qualidades, do meu... de não ter o empoderamento necessário que eu poderia ter. Pronta. De nunca achar que está pronta, com toda a síndrome da impostora e todas essas questões. E isso a gente foi crescendo e fomos desenvolvendo esse trabalho. E aí veio o Comitê de Diversidade, que nós tínhamos um CEO fantástico também na época, o Ricardo Cons, que possibilitou toda essa transformação da área não só da área de RH, mas da empresa como um todo. Criamos o Comitê de Diversidade, aí ele me convidou para eu ser a líder do subcomitê de etnia, que esse também é uma questão, né, que eu, uma mulher negra vivendo aqui no Sul, que quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu não tinha essa consciência da minha negritude, e quando eu cheguei aqui, eu era diferente, né? Eu era a única pessoa negra nos ambientes em que eu frequentava. E quando eu fazia o teste do pescoço, né? Que a gente sempre fala de, olha para os lados, onde é que você está? Você é a única, a não ser as pessoas que estavam me servindo muitas vezes. Então, Isso até me arrepia. Pois é. E é até hoje, né? É até hoje, não é só quando eu cheguei. Até hoje, muitas vezes eu sou a única nos lugares onde eu estou. E já teve situações de pessoas me abordarem, pessoas que estavam num trabalho de serviência ali, né? De atendimento, e me abordar e falar, que bom que você está aqui, pelo menos você. Então, isso fala muito sobre a nossa sociedade e o quanto que a gente precisa de representatividade. Né? Mas voltando aqui um pouco para a linha de raciocínio, eu passei ali pelo Comitê de Diversidade, e aí foi quando foi criada, quando a Valéria, nesse período, ela estava na Suécia, trabalhando na nossa matriz, e aí ela volta para Curitiba, e ela, junto com o Ricardo, criaram a área de diversidade e me convidaram para assumir essa posição, para estruturar a área e agregar também a área de responsabilidade social, que já existia, mas estava abaixo de uma outra gestão. E eu, de novo, né? Meu Deus, por que eu, né? Será que eu posso? Será que eu consigo? E estou aqui, né, há 6 anos já à frente da área, e
e sem falsa modéstia, né? Mas não graças somente a mim, mas a toda a liderança da Electrolux que abraçou essa causa. Né? E é uma causa que realmente é necessária e que só acontece se a liderança estiver junto. Então, a gente tem o nosso CEO, depois do Ricardo veio o Leandro e agora estamos com o Eduardo Melo. E todos os vice-presidentes e os diretores, gerentes, enfim, toda a liderança abraçou a causa e está comigo fazendo essa transformação da empresa e que é notória. A gente vê a diferença, não é só sente, a gente vê a olhos vistos mesmo, pessoas diversas transitando e tendo oportunidade, porque é muito sobre isso, é sobre você estar na empresa, mas você ter oportunidade para ser quem você é e para você também poder trazer suas ideias. Porque não adianta a empresa ter a área de diversidade ou falar sobre diversidade, mas não gerar oportunidades iguais para as pessoas. Né? Então, eu estou lá. Eu sempre brinco que eu cumpro quase todas as cotas, né? Eu estou com 48 anos, eu sou bissexual, eu sou negra, eu sou nordestina, eu sou umbandista, eu sou mulher, né? E eu estou aqui, e eu estou nesse lugar de representatividade, numa posição de liderança dentro de uma grande empresa, atuando regionalmente para toda a América Latina, e isso fala muito sobre a cultura da empresa, né? A cultura de respeito, a cultura de gerar oportunidades, e um dos nossos valores, que é atual valor, que é agir com responsabilidade, fala muito sobre essa responsabilidade com as nossas pessoas, sobre a responsabilidade de dar oportunidades, e é isso que eu venho vivenciando ao longo desses 15 anos. Então, são 15 anos, mas não é uma única empresa, não é uma única posição, não é uma única Lorena. Né? Eu saí de uma posição terceirizada, vim para efetiva de comunicação, treinamento e desenvolvimento, diversidade e inclusão, e sempre aberta para as outras oportunidades que estão aí surgindo para mim. Mas é claro, né, que para isso eu precisei também, como você trouxe ali na minha apresentação, estar aberta e estar preparada, porque senão a gente não consegue abraçar as novas oportunidades. Então, sempre que tinha uma nova oportunidade para mim, eu buscava aprender. Eu ia atrás, eu faço cursos, busco benchmarkings, eu aprendo muito com os colegas, com o mercado, eu vou atrás das melhores empresas, o que elas estão fazendo, o que eu posso olhar para fora para trazer para dentro as melhores práticas, né? Então, é aquele da gente copiar com muito orgulho, mas adaptando para a realidade, para a cultura da empresa, e a gente seguir crescendo enquanto pessoa e profissional junto com a empresa e agregando valor para os dois lados. E é tão legal te ouvi-lo, porque assim, uma das perguntas até que eu ia te fazer e que você trouxe, né? Porque existe um paradigma sobre a pessoa estar há muito tempo dentro da mesma empresa, mas eu sempre falo, não é sobre você estar há muito tempo, é sobre o que você fez durante esse tempo. Exato. Então, quando a gente observa esse processo de transformação e ao mesmo tempo quando você traz, eu estive aberta, eu fui buscar, eu estou sempre me conectando, eu estou sempre estudando, até porque você precisa sustentar isso justamente dentro de um tema tão importante para grandes lideranças, né? Sim. E ainda dentro do que você trouxe, eu acho que é fundamental a gente ver como a questão do tema diversidade, inclusão, responsabilidade social de uma forma geral, ele se enfraquece quando as lideranças realmente não compram isso e não tem isso como realmente algo do seu dia a dia. Eu acho que, de uma forma geral, o que eu mais vejo é que ela se perde quando a conversa fica muito rasa. E aí, você, como esse agente que está trazendo profundidade dessas conversas e movimentando isso, eu acho fundamental. A gente tem percebido um movimento contrário hoje na sociedade em relação à diversidade e inclusão, o que é triste, né? Mas, ao mesmo tempo, é parte do movimento. Né? Porque nós estávamos acostumados com a sociedade construída de uma maneira, depois nós viemos ali com os grupos minorizados tentando quebrar essas barreiras e mostrar o nosso poder também, o quanto que nós podemos contribuir com a sociedade, principalmente com a economia.
Porque você falar e trazer pessoas diversas não é sobre ser legal, ser bonzinho, não é sobre isso. É sobre negócios, é sobre lucratividade, é sobre sustentabilidade do seu negócio, né? E você ter pessoas diversas pensando diferente, até foi lançado recentemente um estudo sobre o quanto que o mercado perde pelo fato de não incluir as pessoas LGBT+, no mercado de trabalho. Eu estava participando do Fórum LGBTI+, em São Paulo, agora, recentemente, e eles trouxeram esse estudo, que a gente perde bilhões no Brasil por não incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E imagine dentro da empresa com as cabeças pensantes. Né? Então, quando a Electrolux traz essa estratégia de ter diversidade dentro da empresa, é muito sobre ter pessoas criativas, pensando diferente, pessoas com backgrounds diferentes, com trajetórias diferentes, que vão poder contribuir pensando em produtos inovadores, em serviços diferenciados, pensando o que a nossa sociedade quer comprar, o que os nossos consumidores... Né? Exato, porque os consumidores são diversos. Então, as pessoas que estão criando os produtos e pensando nos serviços, elas também precisam ser diversas para entender justamente qual é a necessidade. O que a Paola quer comprar, o que a Lorena quer comprar. Eu sou diferente de você. Né? Então, quais são as nossas necessidades? E se eu tenho só homens brancos, héteros, pensando no produto, nada contra o homem branco hétero, né? Eles são super importantes também no processo, mas se a gente tiver só uma cabeça pensante, uma linha de raciocínio, a gente não vai conseguir ter inovação e ter produtos que realmente atendam todas as necessidades. Então, diversidade é sobre isso, né, Paola? É sobre você... pensar como que eu posso... A Electrolux agora, esse ano, está comemorando 100 anos de empresa. E a gente sempre fala, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar por mais de 100 anos, por mais 100 anos. Então, a gente precisa estar sempre melhorando e se diferenciando e inovando. E diversidade é sobre inovação. Né? Então, essa agenda está sendo muito contestada porque... as pessoas que estavam no poder antes e perderam um pouco de poder estão reivindicando seu poder de volta. Eu não acredito que a gente vai conseguir voltar ao retrocesso total, né? Mas talvez seja um momento da gente rever a agenda e repensar de que forma que a gente pode conectar, de que forma que a gente pode continuar fazendo um impacto para as pessoas dentro e fora da empresa. E é muito legal estar também à frente da área de responsabilidade social, justamente porque a gente consegue conectar todas as questões de diversidade e inclusão com a sociedade, com o nosso entorno. Dando de volta para a sociedade um pouco daquilo que elas nos dão enquanto empresa. E a gente atendendo ali de forma... socialmente responsável, a gente consegue também atingir esses grupos minorizados, essas pessoas que estão mais numa situação de vulnerabilidade que a gente precisa apoiar para pensar como que nós vamos ter espaços de oportunidade para todas as pessoas, de desenvolvimento para elas, e como que a gente pode agregar um pouco mais ainda, né? Tanto na vida pessoal quanto profissional. E essa questão da trajetória que você comenta ali, que a gente foi e voltou e fechando aqui o raciocínio, é fundamental você ter essa vontade, essa abertura para o novo, essa curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa por inovação, por novos temas, por buscar novos aprendizados. Então, você sempre não digo estar à frente, porque isso às vezes não é possível, mas você está aberto às novidades, né? Você ter aquela banda preferida, aquele cantor preferido, mas por que não ouvir um novo cantor e um novo ritmo? E, puxa vida, isso também me toca, né? Então, essa abertura e toda essa flexibilidade eu acho essencial para qualquer profissional. Perfeito. E sabe que quando a gente fala em empatia, né? Empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente olhar para o outro, tá? Mas a gente precisa entender a empatia com mais profundidade, no sentido de que o que eu estou disposta a abrir mão Exato. do que me cabe
em prol do outro. Porque é muito fácil a gente dizer, nossa, eu super me solidarizo com você, tudo bem. Mas o que você está disposto a ceder para que essa pessoa ocupe, talvez, parte do teu lugar? Então, eu acho que muito dessas conversas que as empresas acabam tendo mais dificuldade de ter é justamente de chegar nesse denominador comum. Assim, tem um livro do Bert Hellinger que se chama assim, No Centro Sentimos Leveza. E eu vejo esse ponto que você trouxe. Parece que a gente vive em dois extremos e isso se mistura num imbróglio, assim, que na verdade todo mundo pede. Quando, na verdade, quando a gente racionaliza um pouco também, deixa um pouco da emoção de lado e a gente começa a levar essa linguagem para o negócio no sentido de resultado que você tem quando você tem mais diversidade, o resultado que você tem quando você tem mais inclusão, você muda um pouco o nível da conversa e aqui vem dentro de uma outra pergunta que eu ia te fazer. O que as empresas ainda não estão falando sobre isso? O que elas não entenderam ainda quando a gente fala sobre diversidade e inclusão? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que você trouxe, assim, que quando a gente consegue mostrar o resultado que isso gera em termos de negócio, porque o que é o objetivo de uma empresa que produz um determinado produto? Atingir o maior número de públicos possíveis. Se a gente tem uma sociedade com públicos mais diversos do que a gente reconhecia anteriormente, a gente precisa se ajustar a isso também. Para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. Então, eu acho que muito ainda não foi entendido sobre isso, assim. E um outro ponto importante, Louco, quando a gente faz os alinhamentos dentro do nosso recrutamento, a gente faz um canvas de persona que nos ajuda depois a impulsionar essas vagas dentro das redes sociais para captar candidato mesmo. E aí tem uma das perguntas desse bloco qual a diversidade da sua área? Porque eu acho que aí é outro ponto sensível. A gente pensa que, tem empresas que a gente fala em diversidade, eu preciso de mais mulher na minha área. E, cara, não é só isso. A diversidade, ela engloba um monte de coisa e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é fundamental, assim, quando uma liderança olha, o que eu preciso ter de diversidade dentro da minha área? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre interseccionalidade, né? Que é isso, diversidade não é só ter mulher dentro da área, né? Claro que um dos grandes temas, quando a gente fala de diversidade, é essa equidade de gênero. Porque a sociedade, ela é 50-50 quase, né? Hoje a gente está aqui com 52% de mulher, então estamos a mais. E por que em posição de liderança só tem a maioria homem e a gente não tem essa mesma equidade? E o que a gente tem lá de estratégia, o que eu criei de estratégia para a Electrolux foi justamente a gente ser um reflexo da sociedade onde nós estamos inseridos. Então, se no Brasil nós temos 52% de mulheres, 56% de pessoas negras, a gente precisa ser o reflexo disso. E onde estão essas pessoas? Né? Eu sempre trago um dado que aqui em Curitiba nós temos 35% de pessoas negras. E onde estão essas pessoas negras? Elas estão, na grande maioria, em posição operacional. E a gente precisa ter essas pessoas em todos os níveis da empresa, né? Se eu chego lá, nós temos fábrica também em Manaus. Manaus, 72% da população é formada por pessoas negras. E aí é natural que essas pessoas estejam em posição de liderança, né? E vamos olhar se realmente estão ou não. Então, você ser um reflexo da sociedade é fundamental, porque a gente precisa realmente ter esse lugar de oportunidade para todas as pessoas. E quando você fala sobre as empresas que ainda não olham para isso, eu acho que é muito porque, às vezes, as empresas querem dados e fatos, números, e querem que, às vezes, de uma forma que esse trabalho de diversidade é um trabalho de change management, muitas vezes, de mudança de cultura, que é algo mais que permeia muito mais a cultura e ela tem que permear todas as áreas. Então, às vezes, não é tão palpável o resultado, mas a gente tem, sim, resultados concretos quando a gente olha uma pesquisa de clima, por exemplo, que as pessoas se sentem muito mais confortáveis, se sentem muito mais pertencentes, e essa questão do pertencimento, ela é tão forte, Paola, porque não adianta você ter as pessoas diversas se essas pessoas não se sentem parte da sua organização, né? E o pertencimento acontece no momento
que você tem respeito pelo outro. No momento que você tem uma empatia, mas uma empatia genuína. Não é aquele calçar o sapato, eu entendo o lado da Paola, mas ela que se vire. ela que se vire, exatamente, né? Mas você realmente já esteve ali naquele lugar? Porque muitas vezes eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Eu não tenho deficiência que restringe o meu trabalho, que me limita de alguma maneira. Então, será que eu realmente entendo como que uma pessoa com deficiência vai querer um produto? Então, é importante eu ter pessoas com deficiência na nossa equipe para pensar em produtos que realmente vão atender aquele público. E é toda essa busca que a gente faz e de que a diversidade esteja permeando toda a organização, em todas as áreas. Por isso a importância da liderança estar junto e fazendo essa transformação e fazendo todo esse ambiente inclusivo e respeitoso, porque senão as pessoas não vão trazer o melhor de si. E quando a gente fala sobre empatia, sobre olhar o outro, sobre possibilidades de pessoas diversas estarem dentro da organização e entregando o seu melhor e sendo quem se é muito sobre esse respeito a todas as pessoas, independente de quem ela seja, porque o importante é você conectar com o que ela traz de melhor, conectar com as experiências que ela já teve na vida e como que ela vai transformar isso em um resultado positivo para a organização. Perfeito. Sabe que o Bert Hellinger, ele fala das 3 leis que regem os relacionamentos. E ele fala da lei da hierarquia, que a gente precisa respeitar quem veio antes, independente de grau de cargo, de qualquer coisa, de idade, seja o que for. Tem a lei do dar e receber, que a gente precisa ter um equilíbrio, senão a gente doa muito. Em algum momento essa conta chega. E a outra é a do pertencimento, que a gente precisa sentir que a gente pertence. Porque se a gente não sente, essa exclusão, ela vem num efeito muito pior. Então, isso é fundamental quando a gente fala. E aí, eu vejo que vem mais um desafio da liderança, né? Sim. Não adianta só, vamos comprar o que a organização está dizendo que precisamos fazer. Porque quando essa pessoa chega, ela também tem um trabalho desse acolhimento e de fazer com que o time trabalhe todo mundo junto, né? E que eu vejo que muitas vezes isso é negligenciado também dentro das organizações, né? Sim, e eu costumo falar muito quando eu era ainda de treinamento e liderança e desenvolvimento, a gente tinha sempre e como lá na Electrolux tem muita área de engenharia, tem muitas pessoas que gostam de números, a gente criou uma fórmula que, né, não fomos nós que criamos, mas a gente sempre trabalhou com a fórmula da confiança, né? E a fórmula da confiança passa muito pela conexão da liderança com seu liderado, né? Passa muito pela intimidade, porque para você ter confiança, para eu conseguir chegar no meu trabalho e falar, oi, eu sou Lorena, eu sou casada com a Crisa, e ela é uma mulher, sou casada com uma mulher, eu preciso ter essa confiança de que eu não vou ser julgada por isso. De que eu tenho essa liberdade, essa intimidade de falar para a minha gestora, olha, hoje eu não vou para o trabalho porque a minha esposa vai fazer uma cirurgia e eu preciso acompanhá-la. Né? Eu não preciso esconder parte de mim. E quando eu não escondo parte de mim, eu me entrego completamente para a empresa. Né? E esse pertencer, esse ser quem eu sou e a liderança conectada comigo, respeitando toda a minha individualidade e me fazendo pertencer àquele mundo, faz toda a diferença. Porque eu vou conseguir realmente ter a liberdade, me sentir livre, me sentir ouvida, me sentir apreciada. E é isso que o ser humano quer. Ela quer ser pertencente. A gente, em sociedade, a gente se relaciona por grupos, né? Eu me conecto com você porque eu tenho algo que ali nos une de valor, né? De que a gente tem a mesma linha de raciocínio, de pensamento. E isso nos conecta. E a mesma coisa na empresa. É um casamento, de certa forma, né? E quando você fala de abrir concessões, é muito sobre isso. Muitas vezes, eu posso não concordar 100% com uma estratégia, com uma linha de caminhada que a empresa está seguindo, mas eu sou representante daquilo. E eu preciso, enquanto líder, me fazer posicionar e representar a empresa e toda
a estratégia que ela está criando. Então, essas concessões a gente abre aqui, abre ali, muitas vezes até para conectar com um liderado seu e entender qual é a forma que ele gosta de ser liderado, né? Eu tenho o meu estilo e, às vezes, a pessoa tem um outro. Como é que ela gosta de uma comunicação, por exemplo? Né? Então, é muito importante a gente entender, conectar e ter essa empatia e ter essa relação de confiança e de intimidade. Intimidade que eu falo é muito no sentido de você conhecer a outra pessoa verdadeiramente e dar essa oportunidade para ela mostrar quem ela é. Né? E eu até estou lembrando agora de uma reunião que eu tive essa semana com um colega líder, e ele falando, oi Lorena, como é que a gente faz então para que uma pessoa que é LGBT fale para mim, né, que é LGBT? Eu falei, olha, a pessoa que é hétero não precisa chegar, oi, eu sou Lorena, eu sou hétero. Não precisa, né? Alguém porque se apresenta assim, ninguém certo? se apresenta. Eu tô com vergonha de dizer que eu sou hétero. Não. É por isso que a gente não tem o dia do orgulho hétero. A gente tem o dia do orgulho LGBT, né? Mas eu falei para ele, é muito sobre isso. É sobre você ter conversas com o seu liderado para que essa pessoa se sinta à vontade, segura e respeitada. E eu acho que essa é uma conta que fecha super bem, que dá um resultado positivo, né? Você tendo empatia, você tendo respeito, você viabilizando o pertencimento. Isso com certeza vai dar um resultado positivo e a gente sabe, né, Pá, que as pessoas saem da empresa muito mais pela gestão imediata do que pela empresa em si. Perfeito. Porque o líder imediato é com quem a gente se conecta no dia a dia. Então, se eu tenho uma conexão verdadeira com o meu chefe, ou com a minha chefe, se eu respeito, se eu tenho orgulho dessa pessoa, se eu me conecto com ela e eu sei que ela me respeita, eu também vou respeitá-la e vou querer entregar o melhor de mim. Perfeito. Sabe que te ouvindo me veio muito a segurança psicológica. E existe um projeto do Google chamado Projeto Aristóteles, que eles avaliaram 180 equipes para entender o que diferenciavam as equipes de alta performance. Imagine Google, né? A gente fala de tecnologia, a gente fala de IA, de inovação, de um monte de coisa. E sabe o que foi? Segurança psicológica. Olha só. Então, o ponto que diferenciava as equipes de alta performance era isso. Então, se de um lado a gente tem o Instituto Gallup, que fez uma pesquisa onde mostra que nem 30% das pessoas estão engajadas hoje porque elas não se sentem ouvidas, que 13% não se sentem sentem segurança de conversar com a sua liderança, e de outro lado a gente vê que equipes de alta performance valorizam a segurança psicológica, a gente vê o quanto que a gente precisa olhar para isso e a gente pensando na qual IA a gente vai usar. Exato. Quanto a gente não está fazendo aqui, né? E eu lembrei agora que recentemente eu lancei um novo livro em coautoria com diversos autores, e um livro super legal que eu recomendo a você e aos ouvintes que estão aí nos ouvindo. Aí eu vou mostrar, né? Ele. Eu quero mostrar ele. Aquele que eu te dei foi o primeiro que eu fiz junto com a Cris, com a minha esposa, e agora eu nem trouxe, acabei esquecendo de trazer, mas eu lancei recentemente o HR Book, que é um livro que foi escrito por várias pessoas de RH, pensando muito para lideranças, né? Então, no meu capítulo eu trago um pouco sobre isso que você acabou de falar, sobre a questão da segurança psicológica conectada com a diversidade, trazendo esse olhar de saúde mental. Porque hoje esse é o nosso grande desafio, né? Enquanto organização. A NR01 está aí para isso também, né? E a gente fala muito sobre saúde mental nesse lugar de que... como que eu posso estar bem, estar com a saúde em dia e ter uma segurança psicológica para eu entregar o meu melhor. Né? E eu trago nesse livro um pouco também sobre o quanto que para as pessoas diversas e pessoas minorizadas é ainda mais desafiador. Né? E a gente olha, por exemplo... E quando eu falo grupos minorizados, até talvez algumas pessoas não saibam o que é
essa nomenclatura, são os grupos que são muitas vezes maiores, como as mulheres, que a gente está em maioria, mas a gente é colocado num lugar de inferioridade na sociedade e nos lugares de poder, como é a liderança de grandes organizações. Então, pessoas negras no Brasil é a maioria, mas eles estão posicionados num lugar inferior às pessoas brancas. Isso são pessoas minorizadas, porque elas não são minoritárias, né? Elas são colocadas em lugares inferiores. E muitas vezes as mães também estão nesse lugar, né? Porque a mãe, muitas vezes, é uma mulher que é gestora, que é líder numa organização, mas quando ela pensa em ter filho ou quando ela tem um filho, a sua liderança, os seus pares questionam e colocam o poder de entrega dessa mulher em dúvida. Diferentemente de um pai, por exemplo, né? Porque um pai, quando ele é cuidadoso, ele é colocado num lugar de super valor. Nossa, ele é homem, ele é pai e ele cuida da criança dele, né? Agradecemos a ajuda. Meu Deus, nossa, que incrível, né? Então, esse livro tá super legal e fala muito sobre... E tá disponível na Amazon também. E fala muito sobre essa questão de segurança psicológica. E a segurança psicológica é realmente sobre esse pertencimento, voltando aqui para a questão de respeito e você ter essa liberdade e essa tranquilidade de você ser quem você é, né? Eu ter a tranquilidade. E ontem eu até estava falando com a Valéria, minha gestora, falando para ela, Valéria, ontem eu fiz uma caquinha, fiz uma coisa, outra, não sei o quê. Contei para ela um deslize que eu fiz pessoal, mas que impactou no profissional. E tá tudo bem. E eu tenho essa segurança de falar para ela, tipo assim, olha, eu errei aqui, aconteceu, mas eu já vou corrigir do lado de cá e tá tudo bem. E segue em frente, porque ela sabe que eu vou dar o meu melhor. Ela sabe que por mais que eu possa ter colocado essa caneca aqui nesse lado, eu deveria ter colocado do outro lado mais para cá, mas que depois eu vou corrigir no meio do caminho, né? Ou que eu vou me esforçar no outro momento para suprir aquilo ali. Né? Então, a saúde mental é fundamental. E a gente hoje vive num mundo tão conturbado, com tanta polarização, com tantas pessoas julgando o outro, né? E as redes sociais estão aí para isso, e a gente, até no LinkedIn, a gente até é mais polido, até, né? Filtra um pouco mais como vai se posicionar. Mas, quando pega um Instagram da vida, um Facebook, né? Ou sei lá o quê, um TikTok, bizarro. Aí a loucura acontece, né? E a gente... E a gente sofre o impacto disso. É rara a pessoa que fala, eu não tenho rede social, ou eu não ligo para a rede social, ou eu não tô nem aí. É raro, porque isso... a gente precisa dessa aprovação social, né? A gente precisa da aprovação dos grupos onde nós estamos. E o ser humano é construído assim, sempre buscando o acolhimento, porque a aprovação é muito sobre acolhimento, né? É sobre você também você entender que você tem valor para aquele grupo. Perfeito, Lu. E falando em LinkedIn, como que você vê essa construção de marca, de posicionamento dentro do LinkedIn? Você tem estado ativa lá. Sim. Eu sou super suspeita, porque eu uso bastante também. Como que você vê isso lá, Lu? Eu acredito que é super importante esse posicionamento, você expor as suas ideias, você mostrar quem você trazer um pouco do seu resultado de trabalho nas redes sociais, porque hoje o mundo é conectado. As pessoas, até algumas pessoas falam, né? Se você não é visto, você não é lembrado, e se você não está na rede social, você não existe praticamente hoje, né? E eu sempre tive o LinkedIn bem ativo, trazendo os resultados do meu trabalho e trazendo muito também sobre o trabalho com a Electrolux, e eu tinha o Instagram fechado. E aí eu tenho uma prima da Cris, que é super amiga minha também, que é uma referência para mim em mídias sociais, que é a Ana Paula Feitosa, e ela falava muito sobre você tem que abrir o seu Instagram, porque as pessoas vão olhar o seu LinkedIn, vão validar o seu Instagram, vão te validar no Instagram, e você tem que contribuir, tem que colocar lá e abrir tal
tal. Ela falou, e eu fiquei, ai, meu Deus, mas minhas fotos de biquíni, como é que da Bahia, como é que eu faço? Né? E eu não queria ter 2 contas, uma pessoal e uma profissional, porque eu não dou conta de tudo também. Sim. Né? E eu falei, ai, vamos lá, coragem, vou abrir, dane-se, né? E me julguem quem quiser e tá tudo certo. E abri e não vi impacto disso. Sim. E tá tudo certo, e eu posto o que eu quiser, e tá tudo bem. A rede é minha. A rede é minha, né? Quem não quiser que não me siga, e tá tudo certo. É isso aí. Mas eu acredito na força da rede social. Muito para você fazer, tanto se posicionar, quanto você poder ajudar. Sim. E eu vejo esse trabalho muito forte quando eu olho para o lado de responsabilidade social. Porque eu faço muitas conexões com algumas ONGs, e tanto com o G10 Favelas de Paraisópolis, quanto a CUFA, quanto Razões para Acreditar. Eu falando pela Electrolux, né, eu faço essa conexão que gera muito resultado para a sociedade, para as pessoas de vulnerabilidade. E aí, quando a gente posta lá e as pessoas te conectam, te pedem ajuda, e eu olho e eu posso ajudar da forma como eu posso, eu faço isso acontecer. Então, a rede social, claro que tem um lado fake news, muitas vezes, né? Tem um lado difícil ali da gente absorver e levar, mas, de modo geral, eu acho que é muito positivo. Eu acho que a gente se posiciona enquanto pessoa, se posiciona enquanto profissional, mostra o nosso melhor, as coisas que a gente está fazendo de impacto, não só para a organização, mas para a sociedade também. E conectando com o pessoal ali, a gente também tenta se ajudar. A gente contribui, assim, para as pessoas, né? Eu percebo que, às vezes, teve uma vez, foi bem marcante isso para mim, que a gente faz muitas posições de engenharia aqui na Priori, e a gente, nesse movimento de trazer mais mulheres, principalmente em áreas técnicas, né? Visto que a gente está falando de uma proporção 90/10, quando a gente fala, então é bizarro, né? E aí eu fiz um post falando sobre que as mulheres, elas precisavam se sentir 100% seguras dos requisitos, que era uma pesquisa, que ela hesitava. E essa mulher engenheira olhou e falou, quer saber? Vou me aplicar. De ter visto aquele post, ela aplicou numa vaga que nós estávamos divulgando. Anos depois, eu fui nessa empresa fazer uma palestra, e ela veio me abordar. E era uma palestra para as mulheres. E ela veio me abordar e ela falou para mim, eu estou aqui por causa do seu post. Deu como assim? Daí eu olhei a vaga e não me apliquei, porque eu pensei, eu não tenho isso. Do tipo, eu não vou passar vergonha porque eu não tenho. Quando eu vi seu post no outro dia, eu falei, eu vou me aplicar. E eu estou aqui hoje. Então, aquilo foi bem marcante para mim, assim. Então, é uma pessoa. Exato. É uma pessoa que você já fez uma transformação. Então, às vezes, a gente também precisa entender a rede social, que é um impacto que você gera, assim, nas pessoas que você nem imagina. E eu costumo dizer que a gente tem uma nova equação de relevância. Porque antes a gente olhava hard skills, técnico. Aí, de tanto contratar pelo técnico e demitir pelo comportamental, vamos falar de soft skills. Exato. Precisamos ter soft skills. Mas agora a gente precisa do técnico. Não vamos dizer que não precisamos, mas a gente também precisa do comportamental. Só que aqui existe um novo componente para você gerar mais valor e você ter mais reconhecimento das competências, que é o posicionamento. E é muito maravilhoso isso que você traz, Pá, porque o workshop de empoderamento feminino que eu fazia lá trazia esses dados das mulheres que elas precisam atender 100% dos requisitos para poder se 100% não, ele falava que era tipo 80%, enquanto os homens se candidatavam com 30%. Né? E isso é super real, a gente vê vários exemplos, e que maravilhoso que essa pessoa, essa engenheira, ouviu o seu post e se candidatou e está aí. E eu vejo essa questão das redes sociais muito nesse impacto que a gente traz, e a gente muitas vezes nem sabe. Né? E como eu comentei aqui, com todas as
representatividades que eu represento, né, com todas as pautas que eu represento, muitas vezes eu tô lá na rede social e às vezes eu tô almoçando num lugar e a pessoa vem e fala, você é a Lorena? Eu te sigo no LinkedIn. Olha isso que você faz, não sei o quê. E eu fico, meu Deus, nossa, que legal. E a pessoa vem e fala o quanto que é legal, o quanto que representa, o quanto que inspira, o quanto que motiva. E às vezes a gente não tem noção do alcance que nós temos, né? Mas isso tá falando para alguém. E se você tá falando para alguém, isso já valeu a pena. Então, você tentar trazer o seu melhor, você doar o seu melhor, com certeza vai chegar positivamente na vida de alguém também. Perfeito. Lô, frase ou livro que te inspira? Estamos falando com alguém que está aí com um livro fresquinho. Então, uma frase que te inspira. Tenho várias, obviamente, pessoas que me inspiram, mas eu trago hoje aqui a Michelle Obama. Eu acho ela simplesmente fantástica pelo trabalho que ela faz. Independente de ter sido a primeira-dama por um tempo dos Estados Unidos, mas o trabalho que ela faz com as mulheres, de empoderamento que ela traz, muito conectado com a essência dela e da onde ela veio, e ela traz muito isso. O livro dela, da biografia dela, fala muito sobre a origem dela, e eu acho que isso me conecta muito com ela, de questão de origem, de identidade, de você conseguir ser a sua melhor versão, né? E uma das frases dela, que é muito sobre, não é sobre o quanto de dinheiro que você faz, o quanto que você ganha, mas é a diferença que você vai fazer na vida do outro. Né? E é muito sobre isso, é sobre você se conectar com outras pessoas, é você fazer a diferença positiva em uma engenheira, né? É você mostrar para o outro que não importa a posição que eu estou, não importa o meu salário, o quanto eu ganho, o quanto eu faço, mas é o quanto que eu vou deixar de contribuição para a pessoa que está ali do meu ladinho. Eu não preciso ir lá longe contribuir com uma comunidade carente. Mas se tem uma pessoa do meu lado que está precisando de um apoio e eu estou fazendo a diferença na vida daquela pessoa, a minha vida está feliz e o meu propósito está garantido. Que legal. E falando em propósito, por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque isso me conecta com a minha essência, né? Me conecta da onde eu vim, com a minha família, dos valores que eu aprendi em casa, da pessoa de toda a trajetória que eu construí até chegar aqui, da pessoa que eu sou, da minha esposa, há 20 anos junto comigo, fazendo essa construção da minha vida e da minha trajetória, e eu poder levar um pouco para fora tudo isso e pensando numa sociedade melhor, num bem maior, e acreditando sempre de que o ser humano ele é um ser bom, na sua grande maioria, e que o amor é o que vence, é isso que me move, né? Eu tenho muita conexão com a espiritualidade, eu tenho muita fé em Deus, e eu sou movida por essas energias positivas, né? Seja do ser humano, seja da espiritualidade, do universo, e é isso que me move no dia a dia. Que coisa boa. Nossa, que prazer tê-la aqui, Lô. Muito, muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai conseguir, com tudo que você trouxe, contribuir muito para as pessoas, levar muito esse tema que é tão importante e o quanto a gente ainda precisa aprender e se desenvolver sobre isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, Paola, e parabéns pelo seu trabalho incrível de transformação dessa sociedade para o melhor, que é um pouco também do nosso propósito ali na empresa. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E não esquece de seguir a gente aqui no canal. Obrigada!